Olá a todos, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. Isso aí. Quinta-feira da quinta semana da Quaresma e a gente tem muita coisa para explorar hoje. É verdade. Leituras densas, hein? Pois é. Gênesis 17, versículos de 3 a 9. Uhum. A aliança de Deus com Abraão, Salmos 104. Um hino lindo para a gente relembrar as maravilhas que Deus já fez. É verdade. E o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Jesus ali soltando uma bomba sobre quem ele é e como ele se relaciona com Abraão. Nossa missão hoje é entender como esses três textos se conectam, o que eles nos ensinam sobre a aliança de Deus, a importância de manter viva a memória da nossa fé e quem é Jesus e a vida eterna que ele promete. Isso aí. E claro, como tudo isso pode nos inspirar a viver essa quaresma com mais intensidade, né? Exato. É uma ótima oportunidade para a gente refletir sobre a nossa aliança e viver esse tempo com mais entrega e gratidão. Perfeito. Então vamos começar lá em Gênesis capítulo 17, a aliança de Deus com Abrão, que depois vira Abrão, né? Interessante essa mudança de nome, né? De Abrão para Abrão, Pois é. que significa pai de uma multidão. Já está ali no nome a promessa de que ele seria pai de um povo numeroso. É como se o nome já carregasse o destino, né? Exatamente. E o que me chama a atenção desse trecho é que Deus toma a iniciativa. Ele que propõe a aliança. Abraão não fez nada para merecer, é pura graça. É um presente, um compromisso incondicional de Deus com ele. E a reação de Abraão, prostrando-se diante de Deus, é um gesto de total submissão, de reconhecimento da grandeza divina. Humildade, né? Total. E quando a gente pensa no nosso batismo, que também é uma aliança, a gente vê a mesma coisa. Deus nos convida a confiar nele, mesmo quando a gente não entende tudo. É verdade. Ah. A fidelidade de Deus, Abraão, nos dá esperança, né? Mesmo quando a gente enfrenta dificuldades, a gente pode se agarrar nessa promessa. Exatamente. E aí, pensando no nosso dia a dia, essa leitura nos leva a uma pergunta importante. Como é que a gente reconhece e vive essa aliança batismal hoje em dia? Em que momentos a gente precisa se lembrar de confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem difíceis? Boa pergunta. Vale a pena a gente se perguntar isso. E aí a gente vai para o Salmo 104, que é quase um álbum de fotos da nossa fé, né? É um convite para a gente abrir esse álbum, olhar as fotos, se lembrar das maravilhas que Deus já fez, não só na história de Abraão, Isaac e Jacó, mas na história da humanidade e na nossa própria história. E essa lembrança não é só nostalgia, né? Não, não. Muito mais que isso, a memória na Bíblia não é só recordar o passado, é trazer a ação de Deus para o presente. Quando a gente se lembra do que ele já fez, a nossa fé se fortalece, a gente fica cheio de gratidão e encontra forças para seguir em frente. É como se a gente pegasse impulso no passado para continuar a caminhada. E no mundo de hoje, com tanta informação, a gente acaba se distraindo, né? É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que às vezes a gente esquece de parar, respirar e agradecer pelas coisas boas. A gente precisa cultivar essa memória, principalmente nos momentos difíceis. É ela que nos dá esperança. Com certeza. Se a gente lembrar das vezes que Deus nos ajudou, como vamos ter esperança de que ele vai nos ajudar de novo? E aí, pensando na nossa vida, como a gente pode fazer para essa memória ser mais viva? De que forma essa lembrança nos ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia? Perguntas importantes. E aí chegamos no Evangelho de João, capítulo 8, e aqui o bicho pega, né? Jesus solta aquela frase. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Que declaração, hein? Uma declaração poderosa e polêmica. Imagina só. Jesus, um homem relativamente jovem, dizendo que existia antes de Abraão um dos grandes patriarcas da fé judaica. E não é só isso. Não. A expressão eu sou, que ele usa, é o nome de Deus revelado a Moisés. É como se Jesus estivesse dizendo, eu sou Deus. Não é à toa que os judeus ficaram escandalizados. Exato. E aí Jesus continua falando sobre a vida eterna para quem guarda a sua palavra. Mas guardar a palavra não é só ouvir, né? É viver de acordo com o que ele ensinou. É amar como ele amou. É ser testemunha do reino de Deus com a nossa vida. É colocar em prática, né? É isso. E essa promessa de vida eterna está ligada à fé em Jesus. Ele é Deus que se fez homem para nos salvar. A palavra dele nos liberta do medo da morte e nos conduz a uma vida plena. E essa passagem nos coloca diante de uma escolha. Aceitar ou rejeitar Jesus como o Senhor da nossa vida. Não tem meio termo. Ou a gente segue os seus ensinamentos, ou a gente ignora. E a nossa fidelidade à sua palavra é o que nos garante a vida eterna. E aí, pensando na nossa vida, como é que a gente reconhece Jesus como Filho de Deus no nosso dia a dia? O que significa guardar a sua palavra na prática? Como essa escolha se reflete nas nossas ações, nas nossas prioridades? Questões para a gente refletir. E quando a gente junta as três leituras, a gente vê um convite para renovar nossa aliança com Deus, especialmente nessa quaresma. É um tempo propício para isso. Em um mundo de relações superficiais e descartáveis, Deus nos oferece uma aliança eterna,
baseada no amor e na fidelidade. E a liturgia nos chama para ter uma memória viva, né? Exato. Num mundo onde tudo é rápido e efêmero, a gente é convidado a lembrar das maravilhas que Deus já fez. A gente precisa cultivar essa memória para não perder a esperança, para não se deixar levar pelo desânimo. E aceitar Jesus não é só admirá-lo como um grande líder religioso, é reconhecê-lo como Deus que se fez homem, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. É uma mudança radical na nossa forma de pensar e de viver. É deixar que Ele seja o centro da nossa vida, nosso guia, nosso Senhor. E como é que a gente coloca isso em prática? Bom, a gente pode começar reavivando a nossa memória espiritual, relembrando as promessas de Deus, a sua fidelidade ao longo da história e na nossa própria vida. A gente precisa se alimentar dessa memória para ter força para seguir em frente. E a gente precisa se dedicar à leitura da palavra de Deus, deixar que ela ilumine os nossos passos, que ela nos dê sabedoria para tomar as decisões certas. A palavra de Deus é viva, é alimento para a nossa alma. E a gente precisa também pedir a Deus a graça de reconhecer Jesus como Filho de Deus, presente na nossa vida, nos momentos bons e ruins. E não podemos esquecer da alegria. A alegria da fé é um sinal de que estamos no caminho certo. Como Jesus disse, Abraão se alegrou ao ver o seu dia. A gente também deve se alegrar por ter Jesus na nossa vida. Essa alegria nos impulsiona, né? Com certeza. Se a nossa fé não nos traz alegria, talvez seja a hora de reavaliar nosso relacionamento com Deus. E para a gente encerrar esse nosso mergulho profundo de hoje, vamos recapitular os 3 pontos principais. Primeiro, a aliança incondicional de Deus, que nos convida a confiar nele de todo o coração. Segundo, a importância de cultivar a memória da nossa fé, lembrando das maravilhas que Deus já fez para fortalecer a nossa esperança e a nossa gratidão. E terceiro, a identidade divina de Jesus, que se revela como o Eu Sou e nos oferece a vida eterna através da sua palavra. E aí fica o convite para você refletir. Como esses temas ressoam na sua vida? Como você se sente amado a viver essa aliança batismal com mais fidelidade? Como você pode fazer para ter uma memória mais viva da ação de Deus na sua vida? E como o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus impacta as suas escolhas, as suas prioridades? E para te ajudar a aprofundar essa reflexão, fica um último pensamento. Como a compreensão da eternidade de Cristo, do fato de que Ele é o Eu Sou, que está além do tempo, muda a sua perspectiva sobre a vida, o que realmente importa para você diante da eternidade. Boa pergunta para a gente levar para essa semana, né? E se você gostou desse mergulho profundo, lembra de curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Compartilha com seus amigos também. Isso. Vamos espalhar essa mensagem de fé e esperança. Que tudo isso nos inspire a viver uma quaresma de conversão, de renovação e de profunda união com Deus. Uma ótima semana para você. Até a próxima.